Bom, hoje a gente vai ver o resto de hipertensão arterial, que na verdade hipertensão arterial, a primeira parte foi a última aula, né, da primeira era. Imagino que como não entrou no parcial, muitos não viram antes do parcial da primeira era de vocês, mas de qualquer forma já está lá. Aqui eu coloquei todas as classes de fármacos que se pode chegar a usar para tratar a hipertensão arterial, porém a gente vai ver hoje, digamos, as classes que ficou faltando, que não estavam na última aula da primeira era. Avisos da segunda era, como eu já tinha falado também no grupo, mas de qualquer forma volto a reforçar. A intenção é sempre depois de todas as aulas ter um choice lá na plataforma para vocês praticarem. Vou confessar que hoje eu não consegui fazer choices de hipertensão arterial e como foi dividido em parte 1 e parte 2, eu vou colocar diretamente os choices na onde fala hipertensão, tipo, o que tiver a segunda era, que seria essa segunda parte de hoje, então os choices vão estar lá de hipertensão arterial geral, vai estar no mesmo tudo na primeira aula da Era 2. Subi faz uns 15 minutos agora antes da aula o apunte que eu fiz para hipertensão arterial em geral, e os apuntes eles vão ser soltos também. A intenção é soltar todos os dias que a gente tiver aula. E como eu falei, não só o mapa mental que a gente usa aqui na aula, que isso também vai estar disponível para vocês, mas também os apuntes, esses novos, com mais informação. Inclusive no apunte vai ter mais informação do que eu dou aqui na aula, porque para mim a aula tem que ser algo que ajude vocês a entenderem, que a gente veja o mínimo e necessário possível e conforme der a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas como sempre aqui eu coloquei os fármacos que geralmente são mais usados ou que a gente encontra aqui na Argentina, mas no apunte eu coloquei um listado enorme, porque pelo que me falaram do parcial da primeira era, inclusive tinham fármacos que eles não davam em aula, que talvez eram fármacos que não eram usados aqui ou não são os mais usados, e ainda assim eles colocaram. Então eu tentei deixar o apunte o mais completo possível. É, Vai ter uma disposição, nesse caso do apunte de hipertensão arterial, tem um índice lá falando todas as classes de fármacos que a gente vê, que a gente viu nessas duas aulas, que a gente viu na aula passada e que a gente vai ver hoje. Está separado por classes, cada classe eu coloco lá os exemplos de fármacos, como que eles podem se classificar, e depois já vem uma tabela com todas elas contendo mecanismo de ação, administração, distribuição, metabolismo, excreção, indicação terapêutica, efeito adverso, contraindicação e me faltou um que era algumas interações, porque tem alguns fármacos que têm interações muito marcadas que a gente tem que saber, já seja com outros fármacos, principalmente. Então, tentei deixar o mais completo possível e, de qualquer forma, aceito e gostaria que vocês me dessem um feedback a respeito do apunte, porque isso realmente foi feito para vocês e tentar abranger um pouco mais, porque de acordo com o que aconteceu, digamos, na primeira era, que eles se aprofundaram um pouco mais do que eles talvez davam em aula ou que tava, mesmo que estava na diapo deles. Então eu tentei aprofundar um pouco mais para vocês terem esse material, mas a ideia não seria a gente, digamos, perder esse tempo com mínimos detalhes aqui na aula, mas de qualquer forma, leu o apunte, não entendeu, ficou com alguma dúvida, me perguntem, que eu estou à disposição a qualquer momento. Bom, acho que de recados era isso. Então, começamos com a aula de hoje. Aqui um repassinho, digamos, de hipertensão arterial em si, que eu já tinha feito na primeira parte de hipertensão arterial, parte um. Bom, a tensão arterial ela está dada principalmente pelo gasto cardíaco e leva em conta a resistência periférica. Isso quer dizer que, se eu aumento a resistência periférica, eu aumento a tensão arterial. Se eu aumento o gasto cardíaco, eu também aumento a tensão arterial. Porém, o gasto cardíaco, se eu aumento, para manter uma tensão arterial estável, eu tenho que diminuir a resistência periférica para poder manter isso num equilíbrio. Então, tem alguns fatores que eles podem regular a frequência cardíaca e isso vai me alterar depois, pode me alterar depois a pressão arterial ou a tensão arterial. Bom, se a gente fala que a gente está alterando o gasto cardíaco, pode ser por algo no simpático, muito provavelmente vai ser, e isso vai me alterar pré-carga, inotropismo e a pós-carga do coração. E se eu alterar a resistência periférica, eu estou mexendo principalmente no que é o tono vascular, aonde vai ter uma interferência muito grande de angiotensina 2, do sistema simpático também, do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, mas no caso se falta, vai ter uma vasoconstrição, me aumenta a resistência periférica, e o cálcio também, porque tem muito a ver com a contração de músculos em geral, mas nesse caso o que importa pra gente seria o músculo liso e principalmente o músculo liso vascular, justamente para a gente poder fazer essa associação entre vasodilatação ou vasoconstrição. E como que a gente pode tratar uma hipertensão arterial? Bom, tem fármacos que eles reduzem a morbimortalidade
em comparação com outros fármacos, ou seja, que eles são muito bons em reduzir as chances de morte por uma hipertensão arterial. Dentre eles, a gente tem os bloqueantes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente os IECA e ARA2, que IECA eram os inibidores da enzima convertidora de angiotensina e os ARA2 eram antagonistas dos receptores de angiotensina de angiotensina 2. Que como exemplos a gente tinha dos IECA, principalmente captopril, enalapril, fosinopril também, e dos ARA2, todos os Zartan, ou seja, Losartan, Valsartan, Candesartan, que todos eles estão bem explicadinhos na última aula da primeira era, que é a primeira parte de hipertensão. Depois disso, a gente tem os diuréticos, principalmente os diuréticos dihidropiridínicos e os diuréticos tiazídicos e simitiazídicos. Além deles, também tem os antagonistas cálcicos, que a gente vai ver hoje com bloqueantes dos canais de cálcio, que seria a mesma coisa, e todos eles têm uma grande particularidade de reduzir a mortalidade em comparação com todos os outros fármacos que a gente vai mencionar agora. Outros fármacos que eles podem reduzir também a mortalidade, mas ao invés de ser comparado com outro fármaco, em algum estudo clínico foi comparado com placebo e tiveram uma resposta, digamos, beneficiosa em relação a essa redução, são os beta-bloqueantes de primeira geração, que a gente vai desenvolver hoje também, que a gente vai ver que beta-bloqueantes podem ser divididos em primeira, segunda e terceira geração, e isso vai falar um pouco também da seletividade em relação aos receptores, justamente betas do sistema nervoso simpático. Depois a gente tem fármacos com uma eficácia antihipertensiva notável, ou seja, que funcionam, mas a gente não tem tantos dados ou tem muito poucos em relação à redução da mortalidade. Ou seja, a gente sabe que eles são antihipertensivos, mas a gente não sabe se eles são tão úteis para reduzir a mortalidade nesses pacientes. Que aqui sim a gente tem os beta-bloqueantes de segunda e terceira geração e antagonistas cálcicos não dihidropiridínicos. E última classe, que seria os fármacos que são utilizados em situações especiais, isso já seja em embaraço ou uma hipertensão que não responde aos antihipertensivos clássicos, que seriam os IECAs e os ARA2, e principalmente os diuréticos também, como são os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, diuréticos de asa, alfa-bloqueantes, que a gente vai ver um pouco a respeito disso hoje, drogas de ação central, que também a gente vai ver hoje, que são agonistas alfa-2, e vasodilatadores de ação direta, que na verdade isso a gente vai ver melhor na semana que vem, quando a gente vê cardiopatia isquêmica. Semana que vem não, quarta-feira. Bom, até aqui, alguma dúvida? O diurético de asa se usa como situação especial pelo baixo tempo de vida média? Perfeito, perfeito. E além disso, que a gente tinha os diuréticos de todos os diuréticos que a gente tem, o principal, digamos que a primeira linha, são os tiazídicos, que era a hidroclorotiazida, indapamina, e os diuréticos de asa e ahorradores de potássio. Os ahorradores de potássio a gente usava em situações onde a gente usava outro diurético, por exemplo, um tiazídico, e a gente tinha uma diminuição muito grande do potássio. Então a gente colocava um diurético ahorrador de potássio justamente para voltar a ter isso. Então seria uma situação especial também, mas ele não tem, os ahorradores de potássio também não tem tanta eficiência, digamos, eles não são primeira linha para hipertensão arterial, e os diuréticos também, por esse motivo que você falou, justamente por conta da vida média, então por isso que eles não entram como primeira linha, certo? Tá bem. Bom, aqui eu deixei também de novo a tabelinha para vocês em relação a como que a gente poderia classificar uma hipertensão arterial. E começando com os bloqueantes de canais de cálcio, que a gente dividia em dihidropiridínicos, que tem uma seletividade vascular, então eles vão atuar principalmente a nível vascular, já seja arterial ou venoso, e os no dihidropiridínicos, que eles têm uma seletividade cardíaca, então vai atuar mais no que são as propriedades cardíacas e não tanto a nível de vasos. Então, os primeiros que no apunte, inclusive, vocês vão ver lá que eu coloquei como abreviação, que vocês podem achar dessa forma também, que é DATP, que eles têm uma seletividade vascular, então principalmente o que eles vão fazer é uma vasodilatação arteriolar, e isso vai me diminuir a resistência periférica, e se eu diminuo a resistência periférica, eu diminuo também minha tensão arterial. E aqui eles dividem em gerações também. Então na primeira geração a gente tem a nifedipina, segunda geração temos a
nifedipina, SR e GITS. O que significa isso? SR é de liberação prolongada. E GITS é uma liberação, é um sistema terapêutico gastrointestinal. A tradução não, o que significa basicamente a sigla. É um sistema terapêutico gastrointestinal. Isso aqui que me fala são apresentações diferentes. Um de liberação prolongada e o outro que vai usar principalmente a questão da recirculação enterohepática, todo esse sistema gastrointestinal para favorecer e aumentar, digamos, a quantidade desse fármaco disponível e também vai melhorar a ação dele. Em segunda geração também tem a felodipina, ER também significa de liberação prolongada, e a nicardipina, SR, que como eu falei, SR, liberação prolongada. Terceira geração, amlodipina, felodipina, nicarpidina, manidipina e nimopidina. São exemplos, são vários. Os que estão em letra maiúscula são os que estão disponíveis aqui na Argentina, mas de qualquer forma eu coloquei mais alguns exemplos para vocês saberem e terem um pouquinho uma noção, digamos. Mas os que estão em letra maiúscula são os que a gente tem disponível aqui na Argentina. Em geral, os DHEP têm começo lento, vida média larga e alta afinidade por membranas. Essa questão da alta afinidade por membranas vai ajudar muito a gente em relação à duração de ação desse fármaco. Por quê? A gente já vai ver que existe uma certa constante que a gente consegue avaliar a afinidade dos bloqueantes cálcicos pelas membranas. Os não DHEP, que são os não dihidropiridínicos, eles são inotrópicos e dromotrópicos negativos. Então, vai me diminuir o inotropismo e o dromotropismo cardíaco. E a gente pode dividir basicamente em dois grupos. Os que são os benzodiazepínicos e os fenilalquilamínicos. Os benzodiazepínicos a gente tem diltiazem e diltiazem SR, lembrando que SR é de liberação prolongada. E dos fenilalquilomínico a gente tem verapamil e verapamil SR, que também significa a mesma coisa, que são de liberação prolongada. São basicamente esses dois fármacos que a gente tem de seletividade cardíaca. Em relação ao mecanismo de ação, como o próprio nome do grupo, digamos, já fala, eles vão bloquear canais de cálcio, mas a gente tem vários tipos de canais de cálcio. Quais canais que a gente vai inibir? Justamente os canais de cálcio voltagem dependentes de tipo L, ou seja, que eles são canais lentos, canais de cálcio lentos. Em relação ao que eu falei da membrana, justamente essa afinidade, essa união pela membrana, que não é diretamente pela membrana, senão pelo canal, mas que o canal vai estar na membrana, vai me determinar a vida média e a duração de efeito dos fármacos. E isso me gera uma constante, que é essa KWO. O que isso significa? É uma constante do inglês, esse WO, que é do washout, que seria uma constante de lavado, basicamente. E lavar, a gente pensa que a gente está tirando esse fármaco dali, certo? Então, se a gente tiver uma constante washout, ou constante de lavado alta, a gente tem que esse fármaco ele vai se lavar, ele vai sair dali muito facilmente. Então, a gente tem uma baixa vida média e vai ter uma baixa duração de efeito. Porém, um fármaco que ele tem uma baixa constante de lavado, ele vai ter uma alta afinidade, porque é mais difícil dele ser lavado e ser retirado desse sítio onde ele tem que atuar. Para que a gente vai... que ações que podem me gerar? Além da ação antihipertensiva, eles também têm uma ação que está meio documentada em relação à aterosclerose. Porque eles têm... pela alta lipofilidade dos bloqueantes cálcicos, dihidropiridínicos principalmente, e sua carga positiva, eles vão impedir a formação, a agregação de LDL oxidado. Então isso que vai me fazer? Me impede que vá se acumulando ali a gordura e forme uma possível placa de ateroma a longo prazo. Então não são fármacos que se usam exatamente para tratar ateroscleroses, mas se você vai tratar uma hipertensão que foi gerada ou que o paciente tem a predisposição à aterosclerose, também ele vai ajudar nesse sentido. E algumas interações com macrólidos, imidazólicos, estatinas, rifampicina, carbamazepina, digoxina, ciclosporina, loperamida e também com beta-bloqueantes.
Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando a gente fala, já que a gente está na aula de hipertensão arterial, com combinar bloqueantes de canais de cálcio com beta-bloqueantes pelo fato de os bloqueantes de cálcio a gente está falando que eles podem ser usados como antihipertensivos e os beta-bloqueantes a gente também falou que podem ser usados como antihipertensivos. Então a gente usar dois fármacos diferentes com a mesma ação final, que era diminuir a tensão arterial, pode acabar me gerando uma hipotensão, digamos, mais séria e que isso é desvantajoso para o paciente, pode me levar a um síncope, uma hipotensão não desejada. Até aqui, tudo certo? Só a afinidade da membrana. Se tem maior afinidade, tem maior vida média. Se tem maior afinidade, maior vida média. Por quê? A vida média era o tempo que esse fármaco levava para eliminar 50% do corpo, certo? Se ele tem uma alta afinidade, ele vai ficar bem pegado, digamos, ali à membrana, ao canal. Então ele não vai sair do corpo. Se ele não sai do corpo e ele ficar mais tempo, tem uma vida média maior, certo? Sim, entendi. Perfeito. Bom, em relação aos dihidropiridínicos, como a gente falou, amlodipina, e aqui a gente vai falar um pouco de características de cada um. A amlodipina tem uma absorção e um efeito prolongado, apesar dela não ter aquela sigla SR ou ER, que era de liberação prolongada. Está indicado por uso de hipertensão arterial e tem um menor risco de gerar taquicardia reflexa. Não é que ela não gera, mas ela tem um menor risco à comparação dos outros fármacos desse mesmo grupo. A nicardipina atua principalmente nas coronárias, porque lembra que a gente falou que os dihidropiridínicos eles têm uma seletividade vascular um pouco maior, então dentre os vasos que pode atuar, atuam principalmente em coronárias. E o uso também, eles podem ser utilizados, além de hipertensão arterial, melhorar as crises anginosas que são produzidas no esforço. E angina, se a gente voltar lá atrás, o que era? Na verdade, tem várias características, mas falando da angina em si, é basicamente a dor pré-cordial, ou seja, a dor no peito. Então, eles podem ajudar também nessas crises de dores que um paciente cardiopata pode ter. E a gente vai ver outros fármacos que são antianginosos melhor na quarta-feira, onde a gente vai ver a cardiopatia isquêmica. Nimodipina é a mais lipossolúvel e passa a barreira hematoencefálica. Isso é muito importante ter em conta, porque se tiver um choice é algo que é um dado choice muito, para mim, muito evidente, porque é algo, digamos, característico dela. E o uso, além do comum, que é do que a gente está falando até agora, também pode ser usado em vasoespasmo pós-hemorragia subaracnoide. Então, o paciente que ele teve, não seria um AVC, mas essa hemorragia subaracnoide você pode utilizar também no tratamento emergencial, digamos. A nifedipina tem uma maior atividade periférica, então a diferença da nicardipina, que a gente tinha principalmente atuação nas coronárias, a nifedipina vai atuar mais a nível periférico, nos vasos, principalmente artérias periféricas, e também podem ser usados em fenômenos de Raynaud e também pode ser usado no embaraço. Então, ter muito em conta ela, principalmente por conta do embaraço. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Bom, a amlodipina desenvolvendo um pouco melhor. Ela é administrada por via oral, com uma boa absorção, uma alta união a proteínas, tem uma vida média bem larga de 40 a 60 horas. E em relação à nimodipina, ela passa a barreira hematocefálica, como a gente tinha falado, que é a única diferença. Aqui eu coloquei a amlodipina como, digamos, fármaco principal, mas na verdade eu estou falando dos dihidropiridínicos, tá? Então, por isso que eu coloquei a exceção da nimodipina, que passa a barreira hematocefálica, que é a única dentro desse grupo que passa e os outros não. Em relação ao metabolismo, fazem através do fígado, pelo citocromo 3A4, vai gerar metabolitos inativos. Isso é interessante porque geralmente quando a gente excreta fármacos que podem ter metabolitos ativos ainda, isso é um pouco perigoso porque pode me gerar consequências a nível renal, uma insuficiência renal, algum tipo de inflamação. Em relação à excreção, pode ser renal e biliar. Tem ação e efeito prolongado, como eu falei, apesar de não ter principalmente a amlodipina, não ter essa formulação de liberação prolongada, ainda assim tem um efeito prolongado. Em relação aos usos,
Principalmente hipertensão sistólica aislada, hipertensão com IECA, então a gente pode juntar esses dois fármacos, os inibidores da enzima convertidora de angiotensina, junto com a amlodipina, se caso o IECA sozinho não estiver resolvendo. Hipertensão logo do primeiro trimestre do embaraço, hipertensão secundária a AINES, imunossupressores e ou cocaína. Em relação aos efeitos adversos, pode gerar hipotensão, que isso vai ser clássico para qualquer fármaco para tratar a hipertensão arterial e, na verdade, muitos dos fármacos também que vão ser usados em geral em cardio, a hipotensão, a não ser que seja para aumentar as propriedades cardíacas, senão um efeito adverso muito comum vai ser a hipotensão. Pode gerar um rebote simpático justamente porque o corpo vai sensar que a gente está diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a tensão arterial, tem uma maior vasodilatação, está diminuindo a resistência periférica e o corpo, se ele sensa tudo isso, uma maneira dele tentar compensar é justamente ativar mais o simpático e isso pode ser um efeito adverso, por isso está aqui o rebote simpático. Pode gerar um edema periférico justamente por conta dessa vasodilatação. Pode me gerar uma constipação, porque se a gente for parar para pensar, a gente está fazendo uma vasodilatação principalmente em extremidades, em membros. E isso pode acabar me tirando um pouco o fluxo sanguíneo a nível intestinal e isso pode me gerar uma constipação. Pode também gerar um refluxo gastroesofágico e o roubo coronário. Você sabe me dizer o que é o roubo coronário? Nem ideia. O roubo coronário, vamos tentar pelas palavras. É um roubo que roubam algo de quem? Da coronária. O que pode roubar da coronária? O sangue. Então, justamente por essa vasodilatação periférica, à exceção do fármaco específico que atua principalmente nas coronárias, se você faz uma vasodilatação periférica muito grande, digamos que esse sangue não chega na coronária. Então, esse roubo coronário é justamente isso. É os outros vasos não tirarem, mas estarem tão vasodilatados que não dá tempo e não tem aporte sanguíneo suficiente para chegar nas coronárias. Certo? Entendi. Perfeito. E isso, obviamente, pode aumentar o risco de gerar uma isquemia cardíaca. E contraindicações, temos relativas absolutas, da relativa só a taquicardia e absoluta insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. Bom, seguindo ao diltiazem, que era um não DHEP, a administração pode ser por via oral ou intravenosa. Distribuição tem alto neoproteínas, uma vida média bem menor em comparação aos anteriores, que aqui a gente tem só de 4 horas. Metabolismo segue sendo igual, por citocromo 3 a 4 a nível hepático, e geram metabolitos menos potentes, mas não necessariamente geram metabolitos inativos. Eles geram metabolitos que vão ter menor ação farmacológica, mas que ainda assim podem gerar algo. E justamente esses metabolitos que são gerados a partir do metabolismo desse fármaco vão ser inibidores de citocromo 3A4. Excreção a nível renal e biliar. Diminui o consumo de oxigênio e tem menor efeito vasodilatador. Isso é muito importante porque quando a gente faz uma vasodilatação, teoricamente, a gente pode também fazer uma hipoperfusão no sentido não só de aporte sanguíneo, mas também de aporte de oxigênio. E aqui pode ser interessante, dependendo do tipo de uso que a gente vai ter, diminuir esse consumo de oxigênio. E tem um menor efeito vasodilatador, então não vai ser tão eficaz quanto os anteriores também. Em relação aos efeitos adversos, tem basicamente os mesmos efeitos adversos que já tinha o grupo anterior, dos não sei por que T, se é DHP, e se agrega alguns outros como hipertrófia gengival, retenção urinária, bloqueio do nodo sinusal e bloqueio AV, e isso é muito importante ter em conta porque consequentemente vai ser uma contraindicação, paciente que já apresenta algum tipo de bloqueio. Pode produzir assistólia e exacerbar insuficiência cardíaca congestiva. E os usos são um pouco mais específicos do que os outros fármacos, que é com hipertensão arterial já tratada com IECA, pode se associar aos dois, e hipertensão arterial pós-IAM com supraelevação do segmento ST. Isso é o que significa essa sigla aqui. IAM com supra de ST. E eu quis colocar justamente a sigla, porque se vocês lerem em algum outro lugar, pode ser que seja assim. Contraindicação
Relativa, um embaraço. Absoluta, um bloqueio AV de segundo e terceiro grado, como a gente tinha falado, justamente porque pode ser um efeito adverso. E a insuficiência cardíaca com FEI, com a fração de ejeção também diminuída. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Seguimos então. E aqui a gente começa com os beta-bloqueantes, que são um grupo muito importante que a gente vai ver não só... Na verdade, a maioria dos fármacos que a gente vê em hipertensão arterial, a gente vai seguir vendo nas outras aulas também, já seja em cardiopatia isquêmica, em arritmias, insuficiência cardíaca. Bom, e aqui a gente pode dividir em algumas gerações e está associado com a seletividade de receptores também. Por quê? Você lembra, para me dizer, quais receptores faziam parte do sistema simpático? Os agonistas beta 2? Perfeito. Beta, mas digamos assim, de receptores. A gente tem os receptores beta e lembra o outro? Ah, Beta 1, beta 2 que e... é alfa, né? Isso, e beta 3. Beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 e alfa 2. De alfa a gente não vai falar agora, até porque a gente está falando de beta bloqueantes, então são fármacos que vão atuar a nível dos receptores beta. E a gente pode ter fármacos que vão ser seletivos de beta 1 ou não seletivos de receptores beta, ou seja, pode se unir a qualquer um desses três receptores beta. O beta 3 a gente não tem tanto em consideração, porque não se conhece muito sobre esse receptor e não tem fármacos especificamente para atuar a esse nível, porém, são receptores que se conhecem. Então, a primeira geração, melhor dito, não seletivos de primeira geração, a gente tem propanolol, timolol e sotalol. Seletivos beta 1 de segunda geração, atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol e acebutolol, que aqui a gente tem uma regra memotécnica que é ameba. Que é justamente de atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol e acebutolol. Não seletivos de terceira geração, carbedilol e labetalol. E esses aqui a gente vai falar de uma particularidade deles já já. E os seletivos beta 1 de terceira geração, que a gente tem o nevibolol. Porém, aqui a gente tem alguns probleminhas. Por quê? A gente está falando que são beta-bloqueantes. E como eu falei, se são beta-bloqueantes, tem que atuar nos receptores beta e não em alfa. Porém, os não seletivos de terceira geração, como o carvedilol e o labetalol, na verdade, vocês podem achar em algum lugar que eles são antagonistas mistos. Isso por quê? Tanto o carvedilol quanto o labetalol, além deles serem antagonistas beta 1 e um pouco de antagonista beta 2, eles também são antagonistas de alfa 1. Então, eles estão enquadrados como beta-bloqueantes, eles entram como beta-bloqueantes não seletivos de terceira geração, mas tenham em conta que eles também fazem o antagonismo alfa 1. E só para aclarar uma coisa, quando eu falo beta-bloqueante ou eu falo antagonista beta, eu estou falando exatamente da mesma coisa. Porque o antagonista, o que ele faz? Ele se une no receptor e fica ali. Então, bloqueia basicamente a ação de qualquer outra coisa que se quisesse se unir a esse receptor. Bom, o que eles vão fazer a partir dessa união e desse bloqueio dos receptores beta? Eles vão reduzir o gasto cardíaco, inibir liberação de renina, inibir liberação de nora, aumentar a sensibilidade de vários receptores, inibir a eferência do sistema nervoso central. Isso daqui principalmente para fármacos que atuam em receptores beta 2, porque os receptores beta 2 que a gente tinha pré e pós-sináptico diminuem a resistência periférica, podem liberar prostaglandinas que vão ser vasodilatadoras, diminui o estresse oxidativo e melhora a função endotelial, melhora a sensibilidade e rigidez vascular e aumenta a resposta pressora, ou seja, de contração, às catecolaminas com exercício e estresse. É um monte de coisa. Como eu falei, tentei colocar aqui por uma questão de não saber quão profundo eles vão chegar nesse parcial, mas basicamente beta-bloqueantes, uma coisa que eu quero que sim ou sim vocês saibam é que ele é usado para diminuir a pressão arterial, basicamente por diminuir propriedade cardíaca. Ponto. Que seria reduzir o gasto cardíaco. Mas aqui está todo listado do que eles podem fazer e como eles podem fazer. Basicamente,
bloqueando o receptor beta. Em relação aos usos, vocês podem ver aqui que podem ser usados em vários tipos de hipertensão arterial, associada à cardiopatia isquêmica, associada à insuficiência cardíaca ou disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, desde que seja uma insuficiência cardíaca compensada, porque se for uma insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai ver que é uma contraindicação. Hipertensão arterial associada à fibrilação auricular, hipertensão arterial gestacional, e aqui eu coloquei labetalol porque todos os outros beta-bloqueantes são contraindicados em embaraço. O único que se pode usar é labetalol. Tem outros 2 fármacos que a gente pode usar em hipertensão embaraçadas, que a gente vai ver já já, mas que não é beta-bloqueante. Hipertensão em pacientes com enxaqueca, hipertensão arterial associada a temblor essencial, porque os beta-bloqueantes também podem ser usados para tratar o temblor essencial. Hipertensão arterial e crise hipertiroide, por quê? Um paciente hipertiroide, ele pode apresentar como um dos sintomas justamente a elevação da pressão arterial. Por quê? Porque as hormonas tiroides fazem parte, aumentam tudo no nosso corpo, digamos. Então, pode aumentar a tensão arterial e, além disso, os beta-bloqueantes eles têm o uso de poder diminuir os sintomas de um hipertiroide. E no caso, se esse hipertiroide tiver gerado uma hipertensão arterial, também pode ser usado para tratar isso. Hipertensão associada a signos de hiperatividade simpática, como, por exemplo, não é o mais indicado, mas pode ser usado, por exemplo, para tratar hipertensão arterial associada a feocromocitoma, por exemplo. Como eu falei, não é o mais indicado, mas poderia ser um exemplo desse uso. Agora uma pergunta, que talvez é um pouco difícil de entender e de associar. Agora, se eu tenho um paciente que ele está hipertenso, só que ele tem uma insuficiência cardíaca, por que eu posso utilizar em uma insuficiência cardíaca compensada um beta-bloqueante e na descompensada não? Primeiro, pensando em insuficiência cardíaca em geral, por que eu usaria um beta-bloqueante que vai me diminuir as propriedades cardíacas em uma insuficiência cardíaca onde o coração já não trabalha direito, porque ele está insuficiente? Você consegue pensar em alguma coisa para tentar justificar, digamos, o porquê do uso? Nossa, não sei. Porque agora sim vem um pouco do jogo da compensada e da descompensada. Uma insuficiência cardíaca compensada, o corpo está tratando de compensar essa insuficiência. Então, um coração que, digamos, o corpo está fazendo o coração trabalhar mais para tentar suprir essa insuficiência do coração. Então, por isso que na insuficiência cardíaca compensada eu posso usar. Por que o beta-bloqueante vai fazer? Ok, o coração está insuficiente, mas tampouco eu posso exigir tanto dele, porque uma hora ele vai causar consequências em relação a isso. Por exemplo, um coração que está trabalhando pouco, eu posso fazer ele trabalhar mais. Ele trabalhando mais, ele pode se hipertrofiar. Então, isso é um mecanismo de compensação do corpo, só que eu também não quero, numa insuficiência cardíaca, que um paciente gere uma hipertrófia ou algum outro tipo de consequência por essa compensação do corpo. Então, eu dou um beta-bloqueante para baixar um pouco dessa compensação que o meu corpo está forçando o coração a fazer. No caso da descompensada, não tem nenhum tipo de compensação. Então, se eu abaixar, eu não sei como é que está o funcionamento desse coração, eu não sei se ele está compensando ou não. Teoricamente não está compensando, porque é descompensada. Então, eu não posso dar um beta-bloqueante, porque senão aí sim eu vou baixar mais ainda. Digamos, eu vou deixar esse coração mais insuficiente ainda. Deu para entender a diferença? Do porquê em uma a gente pode usar e na outra não? Não, entendi agora, né? Perfeito. Bom, em relação aos beta-bloqueantes, se não fosse pouco, também existe uma outra divisão em relação à solubilidade desses beta-bloqueantes. A gente tem beta-bloqueantes que são hidrossolúveis e outros que são lipossolúveis. Os hidrossolúveis estão aqui, atenolol, esmolol, nadolol e sotalol. São administrados por via oral. Em relação aos que são hidrossolúveis e lipossolúveis, vai ter muita diferença em relação à absorção e por onde que eles vão e se eles chegam em alguns órgãos específicos. Bom, se é hidrossolúvel, tem uma biodisponibilidade que pode ser diminuída com alimentos e eles passam pouco para o sistema nervoso central justamente porque eles não são lipossolúveis. E para a gente poder passar bem membranas, a gente precisava de fármacos que fossem mais lipossolúveis. Excreção por via renal e tem uma maior vida média.
Bom, em relação aos lipossolúveis, a administração vai ser igual por via oral, tem uma melhor absorção justamente por essa questão de poder passar mais facilmente membranas, porém eles perdem biodisponibilidade quando eles passam por primeiro passo hepático, coisa que os hidrossolúveis não perdiam tanto. Em relação à distribuição, tem alta união a proteínas, porque se eu não unir a proteínas, como eles são lipossolúveis, eles podem, digamos que, passar para qualquer lado e passar e entrar em algum tipo de tecido que não deveria entrar. E eles podem passar a barreira hematoencefálica pelo mesmo motivo da lipossolubilidade. Em relação ao metabolismo, eles fazem por via hepática, excreção por via renal e eles têm uma menor vida média em comparação com os hidrossolúveis. E como exemplos, a gente tem o propanolol, metoprolol e carvedilol. Como efeitos adversos? Tem disfunção sexual, que isso apresentam todos os beta-bloqueantes. O que menos apresenta esse efeito adverso é o nebivolol. Na verdade, se diz até que ele nem gera disfunção sexual. Pode gerar cansaço, extremidades frias, broncoespasmo, bradicardia, aumento de peso, dislipidemia, disglucemia, enmascaramento da hipoglucemia, insônia e pesadelos. Agora, por que um beta-bloqueante pode me enmascarar uma hipoglucemia? Que sintomas apresentaria um paciente com uma hipoglucemia? O paciente estaria fraco, né? Sim, ele estaria fraco, mas o corpo, na tentativa justamente de recuperar essa fraqueza, talvez, do corpo, ele pode me dar alguns sintomas de simpático ativado. Então, por exemplo, Taquicardia. exato, pode, por exemplo, me gerar uma taquicardia. E se um paciente está cursando com uma hipoglucemia, só que ele toma um beta-bloqueante, o beta-bloqueante vai impedir que apareça essa taquicardia. Por isso que enmascara sintomas de hipoglucemia. E com isso a gente já justifica que eu vou dar um spoiler, mas a gente vai ver um por um das contraindicações, por isso que é uma contraindicação relativa à diabetes. Por quê? Se for um paciente que ele é diabético tipo 1, por exemplo, e é tratado com insulina, o risco dele se passar e ter uma hipoglucemia é um pouco maior do que um diabético tipo 2. Então, é relativa porque realmente vai depender do paciente de como ele trata essa diabetes. Agora, passando para as contraindicações. Eu sei que são muitas, mas aqui para tentar ajudar, uma regrinha também é basicamente pegar desde a letra A do alfabeto até a letra I. E assim a gente vai tirando algumas conclusões. A de asma. Por que a gente não poderia usar um beta-bloqueante com asma? Aqui eu vou te perguntar de cada um, tá? Não tem problema se você não souber, mas é só pra gente tratar de fazer esse Ai, raciocínio. Por que a gente por usava... broncoespasmo? Perfeito. Por que a gente usava para tratar asma? É broncodilatadores. Perfeito. E um dos broncodilatadores eram agonistas betas. E aqui Sim. eu vou dar um beta-bloqueante, não faz muito sentido. É basicamente eu estar provocando maior broncoconstrição, por assim dizer. Ok, B. A gente tem duas coisas no B. Bradicardia primeiro. Por que eu não dou com bradicardia? Porque aí vai diminuir mais ainda. Perfeito. E aqui eu coloquei uma bradicardia menor a 50 latidos por minuto, porque é o que se considera uma bradicardia para ser uma contraindicação para os beta-bloqueantes, porque geralmente bradicardia é abaixo de 60, depende da literatura, que isso entra em sêmio. Perfeito, mas é exatamente por isso que a gente pode baixar mais. Lembrando que, bom, depois eu falo isso. Bloqueio AV de segundo e terceiro grado. Por quê? Porque é um efeito adverso. Aí empeoraria. Poderia ser, mas não só por isso, levando pelo mesmo motivo da bradicardia. Se você já tem um bloqueio de condução do nó do aurículo ventricular, você dá um beta-bloqueante que vai diminuir mais ainda todo esse funcionamento do coração, como eu falei, diminuir as propriedades cardíacas, você vai piorar mais ainda o paciente. Agora, por que de segundo e terceiro grado e não de primeiro grado? Porque o de primeiro grado, se você não é indicação de beta-bloqueante tratar bloqueio AV de primeiro grado, quero deixar isso claro. Mas não entra como contraindicação bloqueio AV de primeiro grado, porque do primeiro grado, primeiro que é difícil o paciente apresentar sintomas. Se geralmente é descoberto com um exame de rotina, sei lá, fez um eletro e descobriu.
E se caso fosse para ser tratado, e se escolhesse usar um beta-bloqueante, no primeiro grado serve porque, pelo mesmo motivo do beta-bloqueante poder ser usado na insuficiência cardíaca compensada, que era justamente para tentar regular um pouco do que estava acontecendo no corpo, o bloqueio AV de primeiro grado, os beta-bloqueantes conseguiriam talvez controlar um pouco em relação aos impulsos que vão passar ou não por esse nodo auriculoventricular. Isso aqui eu sei que é demais. Mas é só para entender por que segundo e terceiro é contraindicação e não está de primeiro. Mas, de novo, não é. Não tem, vocês não têm que pensar que tem bloqueio AV de primeiro grado, a primeira coisa que eu vou fazer é um beta-bloqueante. Não. Mas poderiam chegar a ser usados. A letra C. E aqui eu não sou. Não é falta de atenção minha, não, tá? É porque na letra C, em teoria, não tem nada para colocar. Tem a claudicação intermitente, mas que ela não é tão assim a contraindicação. Por isso que eu coloquei C de insuficiência cardíaca, mas pensem que é C de cardíaca descompensada. A insuficiência cardíaca congestiva descompensada. E isso a gente explicou o motivo. E como eu falei, esses três primeiros, eles são contraindicações absolutas. Asma, na verdade, para ela ser absoluta, ela teria que ser uma asma de tipo severa. Mas, de qualquer forma, pelo que a gente já conversou, não faz sentido você dar um beta-bloqueante para um paciente com asma. Bom, D de diabetes, a gente falou um pouquinho também a respeito. Depressão. Por que eu não dou um beta-bloqueante para um paciente com depressão? Todas essas outras aqui são relativas, tá? Ou seja, que depende do paciente, depende do que toma, depende de muita coisa. Eu não sei porque vai. Porque suprime o sistema simpático? Perfeito. E como eu falei, dependendo do beta-bloqueante que eu for usar, se ele for um beta-bloqueante não seletivo, ele pode atuar também em receptores beta-2, que eu falei que estavam tanto em pós-sinapses quanto em pré. E isso eu posso alterar a liberação de acetilcolina, de noradrenalina e um paciente que ele já tem uma depressão, que ele já tem um estado, digamos, de não de cansaço, mas tá letárgico ali, tudo mais, eu tirar noradrenalina, inclusive dopamina, porque eu posso alterar a secreção de dopamina também, não é muito interessante. Então, é relativo porque depende muito do paciente, depende do beta-bloqueante que eu vou usar com esse paciente, porque se for um beta-1 seletivo, por exemplo, talvez não tivesse tanto problema. Bom, EPOC. Por que não EPOC? É a mesma linha do asma. Perfeito. Embaraço é uma contraindicação relativa e ela só é relativa porque a gente tem a exceção de um fármaco que pode ser usado, que é o labetalol. De resto, não tem muita explicação. Embaraço, muito provavelmente, eu não sei o estudo que fizeram em relação a cada beta-bloqueante, mas muito provavelmente ou é teratogênico ou pode causar problema para a mãe ou algo do tipo. Fenômeno de Raynaud. Por que não? Eu nem me lembro o que. Não tem problema. O fenômeno de Raynaud é aquela da bandeira da França nos dedos, que era por uma vasoconstrição periférica. Então, depende muito também, porque depende do porquê que esse fenômeno de Raynaud que pode estar presente. Se eu não estou tão enganado, e se a Bianca ver essa aula que ela não me mate, que é aquela da patologia, se eu não me engano, está em lúpus. Enfim, porque a gente vai alterar toda essa questão dos vasos em si, porque os beta-bloqueantes, eles podem causar vasoconstrição ou vasodilatação dependendo da onde eles atuarem. Então, também não vou querer alterar já um paciente que já tem um problema de vasoconstrição periférica. Um problema, na verdade, de irrigação periférica. Glomerulopatias, por que não? Acho que pela excreção, já que é renal. Também é um dos motivos, mas tem um outro. Porque lembra que a gente tem, basicamente para o filtrado todo glomerular, a gente tem a arteríola aferente e eferente, que é basicamente o que me diz em relação ao filtrado glomerular. Se a arteríola aferente está vasodilatada, chega muito sangue, pode filtrar mais e, enfim, mesma coisa para a aferente, só que no caso ela está dilatada, o sangue passa mais rápido, filtra menos. Então, como a gente está dando um beta-bloqueante que vai alterar dilatação ou constrição de artérias em geral, pode acabar me alterando a arteríola, já seja aferente ou eferente, e isso me causar uma glomerulopatia por talvez uma falta de irrigação ou algo do tipo a nível renal. Além do que você falou, justamente por conta da excreção, se acumular fármaco ali, também pode me gerar algum tipo de problema.
Bom, hipersensibilidade, isso é clássico, como a gente sempre falou de todos os fármacos, 95% dos fármacos tem como efeito adverso a hipersensibilidade, e aqui no caso está contraindicado, no caso de um paciente que seja resistente ou que gere algum tipo de hipersensibilidade a beta-bloqueantes ou algum composto específico do próprio fármaco. Uhum. E de insuficiência hepática e insuficiência renal, e aqui por quê? Porque pode gerar toxicidade? Perfeito. E isso tem a ver por conta do metabolismo ser hepático e a excreção ser por via renal. Eu vou ser sincero para vocês, semana passada eu estava tomando parcial na faculdade e para mim é importantíssimo que saibam, óbvio que os usos, claramente, mas principalmente contra indicação de beta-bloqueante, para mim me importa muito, e principalmente as que são absolutas, e principalmente a que tem a ver com o nível de coração, com a bradicardia, bloqueio AV e a insuficiência cardíaca descompensada. Alguma dúvida até aqui? Não. Perfeito. Bloqueantes alfa. Bloqueantes alfa não são nem de perto fármacos de primeira linha de tratamento de hipertensão, mas faz parte de fármacos que poderiam chegar a ser utilizados. E a gente pode dividir em bloqueantes alfa não seletivos e seletivos alfa 1. Dos não seletivos, a única coisa que eu tenho aqui que eu quero que vocês levem dessa aula é que a gente tem dois fármacos, fentolamina e fenoxibenzamina, e são utilizados principalmente em hipertensão associada a feocromocitoma. Só isso, mais nada. Na verdade, mais uma coisinha. A fentolamina faz um tipo de bloqueio ou antagonismo reversível, enquanto que a fenoxibenzamina é de tipo irreversível. O que eu vou falar agora para vocês parece uma besteira, mas foi como eu pelo menos fiz para gravar quem é reversível, quem é irreversível. Vou escrever a palavra inteira. Irreversible. Entre esses dois fármacos, fentolamina, acho que a gente está de acordo que é um nome menor, e fenoxibenzamina é um nome maior. Se fentolamina é um nome menor, ela tem que ir com o menor, que é reversível, que é menor do que a palavra irreversível. É uma besteira, mas para mim serviu. Então, espero que sirva para vocês também. Em relação aos bloqueantes alfa ou antagonistas alfa 1, a gente tem principalmente prazosina e tamsulosina. Tem outros como a terazosina e a doxazosina, só que elas têm um uso mais específico que não vai tanto com hipertensão arterial. E nesse caso, no caso da prazosina e a tamsulosina, principalmente hipertensão arterial associada à hiperplasia prostática benigna. E no caso do que eu falei da terazosina e a doxazosina, elas são utilizadas mais para o tratamento específico da hiperplasia prostática benigna, porque elas fazem apoptose também do músculo liso prostático, por isso que elas não entram tanto na aula de hipertensão arterial. Mas no apunte está lá o nome bonitinho para vocês também desses outros dois. Administração por via oral. Distribuição tem uma alta neoproteína, metabolismo clássico hepático, excreção também clássica por via renal. Efeitos adversos, importantíssimo, hipotensão ortostática. Como que você lembra a definição de hipotensão ortostática? Tipo, quanto que precisa baixar para ser considerado hipotensão ortostática? O que tem que acontecer para ser considerado ortostatismo, que é justamente a hipotensão ortostática? Não lembro se isso aqui é quando a pessoa levanta de pronto e fica tontinha. Perfeito, é exatamente isso. E a gente fala que pode ser uma diminuição, ou seja, uma diminuição de 20 milímetros de mercúrio da sistólica e ou diminuição de 10 milímetros de mercúrio da diastólica. Como você faz isso? Você mede a pressão do paciente deitado, fala para ele levantar, espera ali uns 2, 3 minutos, que é o tempo normal, digamos, de acomodar a pressão da gente, e mede de novo. Se tiver menos de 20, se tiver uma diferença de 20 milímetros de mercúrio para menos na sistólica e ou menos de 10 milímetros de mercúrio da diferença da diastólica de deitado para em pé ou sentado, já é característico de hipotensão ortostática.
Isso é muito característico, isso vai acontecer e isso vocês vão ver em hospital. Eu vi um paciente uma vez que ele estava com tratamento para hiperplasia prostática benigna com tansulosina e ele começou a falar que desde que ele começou a tomar esse medicamento, quando ele vai levantar, ele tem que levantar devagar, ele tem que sentar primeiro antes de realmente ficar de pé, porque a baixa pressão dele e ele já tinha sofrido de síncope justamente por conta da hipotensão ortostática. Bom, pode gerar somnolência, palpitação, cefaleia, rinites, disfunção sexual e incontinência urinária. Disfunção sexual e incontinência urinária justamente por estar muito relacionado com o que é a próstata. Cefaleia pode ser por uma questão de uma vasoconstrição que poderia gerar a esse nível. Rinites, de verdade, não achei nenhum tipo de relação. E sonolência justamente também pelo fato de abaixar a pressão arterial, que pode me gerar um certo grau de sonolência. Bom, fármacos de ação central é o último que a gente vai ver hoje, se eu não estou enganado. E esses fármacos de ação central, já diz tudo, vão atuar a nível do sistema nervoso central para abaixar a tensão arterial. Imagino que eu não preciso falar, se é de ação central, a gente não vai usar isso, digamos, comumente, senão que em algumas situações especiais. Esses fármacos de ação central, eles são agonistas alfa-2. E aqui eu quero vir com uma pergunta que pode confundir muito na hora de pensar a respeito de fármacos que a gente pode usar para hipertensão arterial, que é que agonistas. Quando a gente fala de antagonista, a gente está falando que a gente está bloqueando um receptor, esse receptor não funciona e não gera a resposta normal dele, certo? E agonistas, a gente está falando de fármacos que vão estimular esse receptor e vão favorecer a resposta desse receptor. E a gente falou que o receptor alfa-2 é um dos receptores do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático aumenta a tensão arterial. Então, qual é o sentido de eu utilizar um agonista alfa-2, que é um agonista de um receptor do sistema simpático ou do sistema adrenérgico, para tratar a hipertensão arterial? Não sei, às vezes o corpo vai tentar compensar baixando. Não. Se a gente for lembrar, os receptores adrenérgicos, beta alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3 também, mas não importa. Eles são receptores de membrana associado à proteína G. E a regra mnemotécnica era KISS, que era alfa 1 GQ, alfa 2 GI, beta 1 e beta 2, ou na verdade todos os betas são GS. Justamente por alfa 2 ser um receptor GI, quer dizer que ele é inibitório, se eu estimulo ele, na verdade o que eu estou fazendo é diminuir a resposta de todo esse sistema. Por isso que eu uso um agonista alfa 2 e não um antagonista, certo? Entendi. Ok, então o que eles vão gerar em consequência? Diminuir o tônus simpático, diminuir a resistência vascular diminuir a resistência vascular periférica e diminuir o volume minuto. Agora, outra característica dos receptores alfa-2 que eu acho interessante saber para poder entender muito tudo isso. Por que eles são fármacos de ação central? Porque, assim como eu falei que os beta-2 estão tanto em pós como em pré-sinapses, os receptores alfa-2 também estão em pré e pós-sinapses. E quando a gente fala de pré-sinapse, a gente está falando de sistema nervoso central. Por isso que os agonistas alfa-2 são fármacos de ação central, porque eles vão atuar inibindo desde antes da liberação de acetilcolina e para chegar na segunda neurona, na neurona pós-sináptica, para essa neurona liberar noradrenalina e adrenalina. E aqui a gente vai ter dois fármacos. Quais são? Alfa-metildopa e clonidina. Alfa-metildopa é uma prodroga, pode ser administrado, assim como a clonidina, por via oral ou intravenosa. Em relação à alfa-metidopa, ela tem uma vida média curta, que é de 2 horas, porém, ela tem uma ação que dura mais tempo, de 24 horas, por uma questão de união com receptores. E, bom, ela fica mais tempo unida e com isso ela consegue aumentar, ter uma duração de ação um pouco mais longa. Metabolismo, ela pode sofrer tanto a nível intestinal ou hepático, excreção renal e como efeitos adversos, sedação, depressão, xerostomia, diminuição da libido, parkinsonismo,
já que a gente está mexendo com... Já que alfa-metidopa, pelo próprio nome, tem a ver com... É uma molécula muito parecida com um precursor da dopamina. Pode aumentar a prolactina, gerar hipotensão arterial e hepatotoxicidade, justamente hepatotoxicidade pelo metabolismo. E aqui algo importantíssimo. Lembra que eu falei que era algo que a gente usar em situações especiais? Essa é uma situação especial porque é primeira linha para hipertensão em embaraçadas. E eu estou falando para tratamento de uma hipertensão embaraçada, que é diferente de uma crise hipertensiva embaraçada, que a gente já vai falar quais são os fármacos digamos, de primeira, segunda e terceira linha, ou qual que seria a ordem para utilizar de fármacos em uma embaraçada, já seja para tratamento ou justamente para uma emergência hipertensiva. Em relação à clonidina, como eu falei, administração via oral intravenosa, distribuição tem um tempo de vida média muito, muito curto, então vai se preferir muito mais utilizar a clonidina por via intravenosa, ou então para algo que é justamente um uso dela, que é diagnóstico de feocromocitoma, metabolismo a nível hepático, excreção renal e biliar. Em relação aos efeitos adversos, comparte muitas coisas com a alfa-metidopa, como a sedação, depressão, xerostomia. Aqui entra déficit de memória, pode gerar uma disfunção erétil e efeito rebote se eu suspendo bruscamente a clonidina. Ou seja, um paciente que vem tomando por muito tempo clonidina, do dia para a noite, da noite para o dia ele decide não tomar mais e é isso, e pode me dar um efeito rebote, justamente pode me gerar uma hipertensão muito grande. Em relação aos usos, também hipertensão gestacional, mais que nada, pode ser usado em embaraçadas. E diagnóstico de feocromocitoma, como eu tinha comentado. Esse diagnóstico do feocromocitoma, por quê? Você sabe o que é feocromocitoma? Não me lembro direito. É o tumor produtor de catecolaminas, é um tumor da suprarrenal. E ele produz catecolaminas, então ele produz nora e adrenalina. E, justamente, como a clonidina é um agonista alfa-2 que vai atuar em pré-sinapses e vai impedir a liberação de nora e de adrenalina, o que acontece? Um paciente com feocromocitoma, ele tem alta produção de nora e de adrenalina pela suprarrenal, certo? Então, ele sempre vai ter níveis altos. Então, se eu dou a clonidina, eu estou bloqueando a liberação de nora e de adrenalina a nível central. Então, tecnicamente, um paciente normal, se eu dou clonidina, tinha que ter, na hora de eu fazer a medição de nora e de adrenalina, tinha que estar diminuído esse valor. Porém, no paciente com feocromocitoma, apesar de eu dar a clonidina, quando eu vou medir catecolaminas em sangue, está alta ainda. Então, é diagnóstico positivo para feocromocitoma. Bom, como que funciona o tratamento, como eu falei, de hipertensão embaraçada? Se for um tratamento de mantenimento, isso quer dizer o quê? Que é realmente como eu vou tratar que a embaraçada foi diagnosticada com hipertensão arterial, ela vai tomar um remedinho todo dia, bonitinho. Primeira linha de tratamento, alfa-metidopa, como a gente acabou de ver. Alfa-metidopa. Em segundo lugar, pode ser usado o labetalol e pode ser usado nifedipina, que era um bloqueante cálcico. Porém, se for uma hipertensão, uma crise, na verdade, crise hipertensiva, aqui muda. Por quê? O labetalol passa a ser primeira linha. Labetalol, depois vem a nifedipina e por último vem a clonidina. O porquê que tem essa diferença? Sinceramente, consenso de cardiologista, como vocês veem as guias que saem sempre novas, com novos tratamentos, é um consenso e é uma convenção que hipertensão arterial de mantenimento embaraçada, primeira linha alfa-metidopa e em crise hipertensiva é o labetalol. Alguma dúvida? Não. Bom, a aula de hoje foi isso. Na quarta-feira a gente se vê de novo, no horário de sempre, às 8 horas, com cardiopatia isquêmica. E de qualquer forma, não esqueçam de ver a primeira parte de hipertensão arterial, que estão os principais fármacos para tratar hipertensão arterial, que como eu falei são os diuréticos, os IECAs e os ARA2. É isso. Até quarta-feira.